Para começar, os meus cumprimentos à plateia, a todos os presentes, os meus cumprimentos à mesa e os meus profundos agradecimentos pelo convite que me foi feito para poder estar aqui hoje, palestrar sobre um tema extremamente importante na área da geriatria. Vamos falar então de uma das primeiras abordagens preventivas ou de tratamento na sarcopenia, que é o exercício físico. Sabemos de uma forma genérica que o exercício físico previne doenças, principalmente do foro cardiovascular, e também é o que está aconselhado e recomendado para a prevenção e tratamento de múltiplos síndromes geriátricos. As atividades físicas, quando nós perguntamos aos nossos doentes idosos se costumam praticá-las, referem-nos às atividades lúdicas que costumam realizar, por exemplo, dança, caminhada ou alguns desportos, o trabalho no quintal, que nos é muito comum. E mesmo quando praticada de forma moderada a intensa, segundo este autor, parece que será insuficiente para manutenção ou ganho da massa muscular ou para perder a massa gorda. Portanto, estas atividades, mesmo de forma moderada à intensa, podem não ajudar no tratamento ou prevenção da sarcopenia. Fazendo a revisão de todos os estudos nesta área, concluímos, isto já no início, chegando a uma conclusão, que são necessários muitos mais estudos que atualmente estão a ser efetuados em idosos que têm o diagnóstico de sarcopenia, em idosos que tenham mais de 80 anos. Há uma carência de estudos que sejam objetiváveis e não autorrelatados. A maioria dos estudos que nós temos hoje sobre o impacto da atividade física na sarcopenia é pelo autorrelato dos próprios doentes, que dizem que praticam ou não atividade física e até que caracterizam essa atividade física numa escala numérica, portanto é algo não muito objetivável. E há carência de estudos para os diferentes tipos de atividade física e diferentes intensidades. E é o que vamos ver já adiante. Quais são os objetivos, então, do exercício físico, sendo ele uma forma de tratamento na sarcopenia? É contrariá-la. Como disse a doutora Rafaela Veríssimo, temos 3 tópicos principais para o diagnóstico, que é a perda de força muscular, perda de massa muscular e alterações na performance física. O exercício físico tem que, como arma terapêutica ou preventiva, tem que atuar a estes 3 níveis. Quase todos os estudos que já foram efetuados até à data centram-se em 3 tipos de exercício físico: o aeróbio, o exercício de resistência e o exercício de potência. O exercício aeróbio, bastante estudado, sabemos que aumenta a quantidade e a função e qualidade das mitocôndrias do músculo esquelético, reduz o stress oxidativo, aumenta a capacidade aeróbia do tecido muscular e parece que retarda a perda de massa muscular. Retarda, mas não aumenta. Aqui o que faz não é bem contrariar a sarcopenia, mas sim retardar ou contrariar o próprio envelhecimento do tecido muscular. Neste outro estudo, efetuado em ratos de laboratórios idosos, sabemos que o exercício físico aeróbio impediu a atrofia muscular, mas não aumentou a massa. Neste outro estudo, viu-se que havia um aumento da sensibilidade do músculo esquelético à insulina, com consequente diminuição do catabolismo proteico a nível do músculo esquelético, sendo que havia melhoria e otimização da ação da insulina e da Insulin Growth Factor, e assim preservava-se a massa muscular, mas esta não aumentava. E poucos mais estudos há do exercício aeróbio relativamente à sarcopenia. Vamos agora para os treinos de resistência. Este sim, já há muitos estudos que já foram efetuados. Neste primeiro, vemos que, a nível celular e molecular, houve diminuição dos mediadores inflamatórios e da sua atuação, diminuição da apoptose, aumento da regeneração da célula muscular, aumento da consistência da fibra muscular e aumento da elasticidade a nível dos tendões, quando os idosos praticavam treinos de resistência.
A nível da placa motora, e relembrem-se dos conceitos da fisiopatologia da sarcopénia, referidos pela doutora Rafaela, aqui parece que há um realaumento da inervação a nível muscular, uma melhor sincronização da contração do músculo, sincronizando-se com o sistema nervoso central, uma diminuição da coativação dos músculos antagonistas e um aumento, uma otimização da função e plasticidade a nível sináptico. A nível hormonal, parece que todas aquelas hormonas anabólicas que estavam diminuídas na sarcopénia estão um pouco mais aumentadas, contrariando um pouco o envelhecimento e contrariando a própria sarcopénia. Estamos a falar das hormonas sexuais e a nível da insulina detectou-se também uma melhoria da resposta tecidular a esta hormona. Neste primeiro estudo de treino de resistência em idosos, constatou-se e documentou-se aumento da força e aumento da massa muscular, assim como outros endpoints, como a melhoria do equilíbrio e da endurance, e detectava-se ainda aumento da síntese proteica muscular. Portanto, força e massa muscular, dois critérios de diagnóstico, aumentavam, não eram só preservados. Neste segundo estudo, portanto, fazendo uma revisão de vários estudos aleatorizados, randomizados, controlados, em idosos institucionalizados, num programa de 10 semanas, constatou-se que havia um aumento de cerca de 3 a 9% da massa muscular nestes idosos institucionalizados. Detectou-se ainda um aumento da força muscular e da performance, assim como velocidade da marcha ou mesmo na subida de escadas, com o treino de resistência. Neste terceiro estudo, realizando o treino de resistência mais lento, que caracteriza-se por uma contração concêntrica um pouco mais rápida e uma excêntrica mais lenta, isto feito, um exercício feito entre 2 a 3 segundos, detectou-se que havia aumento da massa muscular e aumento da força muscular nestes idosos, para além de que mostrou ser muito seguro, fácil e benéfico para os mesmos. Neste quarto estudo, detectou-se também, no treino de resistência em idosos, um aumento da síntese proteica muscular, uma ativação e proliferação de células satélites musculares, um aumento da produção das hormonas anabólicas que já referimos e uma diminuição da atividade das citoquinas catabólicas que caracterizam a fisiopatologia da sarcopénia. Para além disso, as fibras musculares, destacando-se principalmente as fibras tipo 2, aumentaram e houve um aumento também da massa magra com este tipo de treino. Neste outro estudo, com somente 2 semanas de treino de resistência, detectou-se aumento na força de flexão e extensão muscular. Referindo ainda mais um estudo, como podem ver, muitos estudos na área do treino de resistência, os adultos sob este tipo de exercício, houve detecção de uns níveis reguladores citoquímicos do catabolismo proteico semelhantes aos do jovem que não tinham treino nenhum. Neste outro estudo de Candle, foi feito um treino de resistência de cerca de 22 semanas em todos os grupos musculares, isto já mais caracterizado com 3 treinos por semana em homens de 60 aos 71 anos. Constatou-se que havia evitava-se uma perda de massa magra, perda de massa muscular e evitava-se a diminuição da força dos membros. Mais uma vez, aqui também se concluiu que conseguiram restaurar todos estes parâmetros de performance, força e massa até ao ponto de ser semelhante a jovens que não tinham treino nenhum. Peterson e a sua equipa realizaram uma meta-análise com 49 ensaios randomizados controlados, que incluía 1.328 adultos com mais de 50 anos, e aqui constataram que havia um aumento da massa magra documentada, e este aumento era mais evidente quanto maior era a carga colocada nestes exercícios de resistência. Um pequeno pormenor, os exercícios de resistência referem-se a exercícios com elásticos ou com pesos ou com máquinas de ginásio. Constataram ainda que quanto mais precocemente se iniciava este treino estes exercícios de resistência, melhores eram os resultados finais. Este investigador e a sua equipa fizeram também uma revisão sistemática
constatando que em treinos de resistência de 8 a 12 semanas, está cada vez mais pormenorizado, realizando treinos de 8 a 12 semanas, em que os idosos realizavam 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições de cada exercício, com 65% do peso máximo que conseguiam levantar, fazendo isto de 2 a 3 vezes por semana, que havia um franco aumento da força muscular sustentado e a curto prazo. No entanto, neste estudo detectou-se uma pequena limitação, não podemos só falar dos pontos benéficos, que eram no Timed Up and Go Test e no levante da cadeira, que não se chegou à conclusão de um benefício. Ainda nesta revisão de Cochrane, com 121 ensaios, incluindo 6.700 idosos, com treino de resistência, este progressivo, em que havia um aumento gradual das cargas e dos pesos para esses exercícios, chegando até a repetições em alta intensidade, relatou-se um efeito muito marcado no aumento da força muscular, na capacidade de levante da cadeira, portanto, força muscular a nível dos membros inferiores, embora em termos de performance física não havia grande melhoria, via-se mais a hipertrofia e aumento da força muscular. Detectou-se com este tipo de exercício também uma melhoria na velocidade da marcha e poucos efeitos adversos, mesmo chegando a níveis de alta intensidade. Mas volta-se a relembrar que isto foi feito de uma forma muito progressiva. E, por fim, o terceiro tipo de exercícios testados nos nossos idosos, para chegar aos endpoints, que são os treinos de potência. Nós sabemos que a potência é um resultado do produto da força com a velocidade. Portanto, entra aqui um outro fator que não falámos, que é a velocidade na contração muscular. Aqui sabemos que a potência diminui cerca de 3 a 4% por ano a partir dos 60 anos e essa diminuição é muito mais acentuada do que a perda de força muscular. E também, segundo alguns estudos, está relatado que alterações na potência muscular podem ter impactos diretos nas atividades de vida diária. E então foram feitos estudos, tendo em conta este impacto, de treinos de potência, isto é, treinos investindo na velocidade da contração, em que a parte concêntrica, o exercício concêntrico é feito muito rapidamente e a excêntrica um pouco mais lentamente, e aqui detectou-se que realmente havia uma melhoria da força e da velocidade, portanto da potência. Nos idosos submetidos a este tipo de treino, detectou-se também um maior recrutamento das unidades motoras e as fibras tipo 2, que são as fibras rápidas que foram referidas pela doutora Rafaela. Neste outro estudo, realizando várias séries, com várias repetições, mas com uma carga com menor peso, mas estas repetições feitas de uma forma muito mais rápida, isto 2 a 3 vezes por semana, durante 8 a 16 semanas, detectou-se melhoria na força muscular e na performance. Mas referimos que aqui são pequenos estudos ou artigos originais ou estudos pontuais que foram efetuados. O American College of Sports Medicine tem tido cada vez mais uma palavra relativamente à sarcopénia e relativamente à fisiologia do envelhecimento do músculo, e eles recomendam um misto de treino de potência com treino de resistência, mas isto de uma forma faseada. Dado que constataram que em ambos os tipos de treinos há uma melhoria da força muscular e a médio prazo uma manutenção da massa, que também é importante, recomendaram numa primeira fase investir mais em treinos de resistência, portanto com cargas cada vez mais altas, e numa segunda fase reduzir, depois de conhecer a carga máxima para aquele idoso, reduzir a carga e fazer repetições muito rápidas para chegar àqueles endpoints. E aqui fazem uma série de recomendações, que depois veremos mais adiante, relativamente ao tempo de descanso que tem que haver entre cada repetição, para evitar, obviamente, os efeitos adversos como lesões. Portanto, podemos compreender pela quantidade de estudos que foi feito que o exercício mais recomendado são os exercícios de resistência. Tendo em conta que são os mais estudados, são aqueles que nós podemos recomendar no nosso dia-a-dia. Estes são feitos com pesos ou em ginásio,
E sim, penso que devemos começar a reeducar a nossa população e, em qualquer idade, recomendar idas ao ginásio ou, se não for possível, o uso de pesos no domicílio de uma forma mais controlada. E se não tiverem halteres em casa, podem usar pequenos objetos como garrafas de água, garrafões de água ou até latas de conservas que têm o mesmo peso que os halteres. Se quisermos prescrever, temos que referir a importância do aquecimento e do alongamento. Estes são extremamente importantes, principalmente nos idosos, e têm que ser muito mais duradouros do que nos mais jovens. Um aquecimento de 15 a 20 minutos, uns alongamentos de 10 a 15 minutos, poderá ser o suficiente. Tal como em tudo na prescrição da geriatria, start low, go slow. E é exatamente isso, uma das mensagens-chave no tipo de exercício que se recomenda aos nossos idosos. Começa-se com cargas baixas e depois vai-se aumentando consoante a tolerância do idoso, tal como um fármaco que prescrevemos aos nossos idosos. Recomendam o trabalho de quase todos os grupos musculares. Quase todos têm impacto nas atividades de vida diária. Obviamente que se o nosso idoso tem mais dificuldades para alguma realização de alguma tarefa, como subir as escadas ou por exemplo, levantar-se de uma cadeira, nesse sentido, temos que investir mais nos grupos musculares responsáveis para tal. De uma forma genérica, independentemente das atividades nas quais o idoso tenha dificuldades, há sempre uma importância no maior trabalho nos membros inferiores, porque a diminuição da velocidade da marcha ou o levante da cadeira a sua alteração tem tido mais impacto na mortalidade do idoso, logo tem que se investir mais a nível dos membros inferiores. A recomendação geral, depois de todos os estudos revistos, é de realizar estes treinos 2 a 3 vezes por semana. Podem durar cerca de 20 a 45 minutos, quanto mais prolongados e feitos de forma mais controlada, melhor. Por sessão, fazer 8 a 10 exercícios diferentes, vários grupos musculares envolvidos. E o que está recomendado é realizar 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições de cada tipo de exercícios. Investir aqui na parte da resistência a 60% a 80% da capacidade máxima de levante do peso e 2 a 3 minutos de descanso entre cada série. Só para verem que isto não é no mundo ideal e que não está a ser realizado, temos aqui este panfleto, ou melhor, é um livro que é de download, que se pode retirar da internet de forma gratuita, que é recomendado a nível dos Estados Unidos a todos os idosos americanos, e que convida a plateia mesmo a visitar este site, no qual em 50 a 60 páginas conseguimos ver todas as recomendações em termos de exercício físico para os nossos idosos, assim como todas as recomendações nutricionais que devem seguir. E o feedback tem sido extremamente positivo e o número de downloads extremamente alto. Significa que os idosos estão a ler e estão a tentar realizar estes exercícios. Como podem ver neste panfleto, com umas latas de conserva em casa, os idosos conseguem facilmente realizar estes exercícios. E vêm várias dicas exatamente nestes panfletos, dizendo que se não tem capacidade económica de comprar uns pesos ou de ir ao ginásio, pode usar outro tipo de utensílios. Já percebemos que o treino de resistência é o ideal. Não nos podemos esquecer que, para outros benefícios para a saúde, temos o treino aeróbio. E então, se pudermos recomendar 2 a 3 vezes por semana um exercício de resistência para prevenir ou mesmo tratar a sarcopénia e, em paralelo, o idoso realizar o seu exercício aeróbio para prevenção de doença cardiovascular, tal será ainda melhor para o idoso. Por exemplo, nos dias ímpares dos treinos de resistência. Podemos recomendar um treino moderado, 30 minutos por dia, que são os que todos reconhecemos, as caminhadas de meia hora, ou então um pouco mais intenso de 20 minutos. Se quisermos ser um pouco mais investigadores, mas embora ainda não haja algum conforto neste tipo de prescrição, podemos recomendar também os treinos de potência, que o American College of Sports Medicine também já estipulou o tipo de repetições que podem ser feitas. Mesmo antes de acabar, quero relembrar o Congresso Europeu de Geriatria que se vai realizar em Lisboa. Estão todos convidados. É um congresso de cariz científico extremamente alto. Vai ser de 5 a 7 de outubro e pela primeira vez vai ser realizado no nosso país. Muito obrigado.